O Santos voltou a vencer depois de 4 jogos sem vitórias. Bora falar sobre isso. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o jogo entre Brusque e Santos, válido pela 25ª rodada da Série B. O Santos venceu por 1-0, foi um jogo bem longe de ser um bom jogo para o Santos, mas diante do que a gente tem vivido nesses últimos jogos, a gente pode considerar um ponto positivo porque pelo menos voltamos a vencer. O Santos vem aí de 4 jogos sem vitórias, né? Contando 3 empates e 1 derrota. Então a gente passou por um momento, na verdade a gente passa ainda por um momento bem preocupante. Inclusive o Carille tá bem na corda bamba aí do cargo de treinador do Santos. Das últimas rodadas que o Santos tropeçou, inclusive jogando dentro da Vila Belmiro, foi cogitado a demissão dele, mas a diretoria resolveu bancá-lo por mais algumas rodadas. E aqui estamos nós, né, depois dessa vitória aí, 1-0 diante do Brusque. Só que apesar da vitória, como eu disse pra vocês já em alguns vídeos, a gente não pode deixar a vitória mascarar o que foi a partida. A gente não pode deixar os 3 pontos conquistados mascarar o que foi o desempenho do Santos em campo. O desempenho do Santos em campo ontem não foi agradável. Eu acho que a gente tá jogando basicamente o mesmo futebol dessas últimas rodadas que a gente tropeçou. A diferença é que, enfrentando adversários que tecnicamente são um pouquinho mais frágeis, é claro que a gente consegue levar melhor ali de certa forma. Acontece que muitas vezes a gente tropeçou contra esses adversários também. Se a gente pegar fazer um comparativo do primeiro turno da competição, quando a gente goleou o Brusque, e no jogo de ontem, onde a gente só ganhou de 1-0 e não jogando um futebol tão vistoso, a gente consegue ver a diferença desses 2 times do Santos que jogaram nesses 2 jogos, né? E por que eu falei 2 times do Santos? Porque assim, parece ser 2 times, não parece ser o mesmo time. É claro que a gente foi com algumas alterações para esse jogo. Por exemplo, a gente teve a estreia do Náthila Quintana ali na ponta, ao lado do Guilherme e do Wendel Silva, inclusive foi ele que marcou o gol ontem, né? A gente teve também a volta do Escobar do jogo passado para esse Escobar que ficou suspenso, o Rainer ali na lateral no lugar do Sherman que está servindo a seleção. Então, apesar dessas alterações que a gente teve, o time ainda assim tá muito desligado em campo. Eu acho que falta compactação, o time não sabe muito bem o que está fazendo, o time tá desligado. Eu acho que essa é a palavra perfeita. Desligado. As jogadas muitas vezes não acontecem, o time fica tropeçando muito ali e a gente fica sem saber o que fazer. Porque se a gente encontrar um jogo que tem uma dificuldade um pouco maior, o Santos vai tropeçar, entendeu? Porque a gente não tem soluções dentro de uma partida. A gente não consegue ver o Santos tentando solucionar uma dificuldade que enfrenta dentro da partida. É sempre a mesma coisa. Ontem, apesar de tudo isso, ontem eu consegui ver, por exemplo, o La Quintana fazendo algumas jogadas de velocidade e eu gostei muito, principalmente porque o Guilherme, que sempre foi a nossa referência de velocidade ali, tá meio apagado nessas últimas partidas, então a gente viu o La Quintana ontem no primeiro tempo fazendo essa jogada de velocidade. Teve uma jogada, inclusive, que eu acho que saiu do Juliano, o passe, né? Juliano pro La Quintana, e na velocidade ele já cruzou e o Wendel Silva acertou, finalizou, né? Chegou finalizando já e acertou a trave. Nisso já tava 1-0 pro Santos, inclusive, quase saiu o segundo ali, mais um do Wendel Silva seria. Só que assim, a gente vê como jogadas individuais às vezes fazem a diferença. Às vezes a gente precisa disso, de um pouco mais de individualidade dos nossos jogadores, de um meio-campo funcionando. Quando o Juliano ele acerta, gente, não tem quem segure. O Juliano ele tem uma visão de jogo muito boa e ele não precisa correr, entendeu? A gente até entende por conta da idade que ele não é aquele jogador de velocidade, mas ele nem precisa ser. Basta ele ter visão, colocar os atacantes ali, os pontas, na cara do gol ou em condições de conseguir um espaço livre, por exemplo, como o La Quintana conseguiu ontem nesse lance que eu tô citando, para conseguir em velocidade, chegar lá na frente, fazer um cruzamento para dentro da área. Agora a gente tem um Wendel ali que tá sempre muito bem posicionado, né? Eu tô gostando bastante desses jogos que o Wendel tá jogando, porque ele é um jogador que tá sempre muito bem posicionado ali, seja na entrada da área, seja dentro da área. Eu tenho gostado bastante disso.
Inclusive, no jogo passado, num dos gols que a gente fez, acho que foi o gol do Juliano, inclusive, era o Wendel Silva que deu a raspadinha de cabeça para pegar o Juliano atrás dele ali. Então, assim, muito bem posicionado sempre. Tô gostando muito disso, já que os nossos últimos centroavantes que passaram ali não estavam fazendo jus à posição, infelizmente, estavam saindo demais, buscando muito jogo, e o Wendel, ele acaba sendo esse jogador que tem um pouquinho mais de movimentação do que o Furt, por exemplo. Já tinha criticado muito sobre o posicionamento do Furt em campo, que ele não é esse jogador de movimentação e ele ficava saindo sim muito da área. O Wendel, ele já consegue sair da área, mas sem perder o principal ponto positivo dele, né? O principal ponto ali, chave dele, que é sempre estar no momento certo, na hora certa ali, próximo à área para tentar as finalizações. Mas enfim, de forma geral, o Santos foi isso no primeiro tempo. E no segundo tempo não mudou muita coisa. A gente continuou tropeçando nos nossos próprios erros ali. Eu acho que a gente pode considerar que o jogo de ontem foi um pouco melhor do que os demais jogos que a gente jogou, porque a vitória aconteceu, a gente conseguiu terminar o jogo sem sofrer gols, né? E saiu com o resultado jogando fora de casa, o que é positivo. Mas ainda assim a gente tem que ficar um pezinho atrás com esse time do Carille, porque, como eu já disse, não é um time confiável. Eu acho que hoje no futebol, ser um time confiável é ser um time que tem estratégia dentro de campo. O Santos hoje não é um time que tem estratégia dentro de campo. Como eu disse, se a gente encontrar uma dificuldade ou um time um pouquinho mais fechado e precisar buscar uma solução buscar uma solução para tentar chegar no gol, a gente não vai conseguir, porque parece que o time não tem esse tipo de treinamento. Pode até ser que tenha, mas o que parece, o que dá a impressão assistindo aos jogos, é que não tem. Então, eu ainda espero ver uma melhora do Santos jogando, de fato, porque o campeonato ele vai afunilando e vai ficando mais difícil, os times vão percebendo pelo que precisam lutar na competição, os times lá de baixo vão querer lutar para não cair para a Série C, os times lá de cima vão querer lutar para conseguir avançar para a Série A, voltar à elite do futebol. Então, assim, quanto mais o campeonato começar a se decidir, mais difíceis serão essas partidas, porque cada um vai ter uma coisa muito específica para lutar. A gente viu o Guarani, por exemplo, nesse retorno, ele é líder ali, de 12 pontos de 12 pontos disputados, eles conquistaram 10 pontos, e o Guarani até recentemente era um time... Na verdade, o Guarani ainda tá na lanterna da competição, né? É o lanterna da competição, e nesse retorno já tem 10 pontos conquistados em 12. Então, olha só a diferença de postura dos times. O Santos, por exemplo, em 3 jogos na Vila conquistou só 2 pontos. Vocês conseguem entender isso? É muito frustrante, é muito frustrante. Então, eu acho que o Santos precisa acordar um pouquinho, apresentar um futebol melhor, e o Carille, se ele quiser se manter, né, como treinador do Santos e, claro, manter a torcida ao seu lado, ele precisa melhorar o futebol que o Santos vem apresentando. Vamos falar do gol do Wendel Silva. A gente falou do desempenho do time, blá blá blá, que venceu de 1-0, mas a gente não falou do gol do Wendel Silva, assistência do Guilherme. E que golaço! Que golaço do Wendel Silva! Foi muito lindo, foi de fora da área, inclusive na entrada da área ali, a coisa mais linda. Eu amei o gol dele, e veio num momento que a gente estava assim, precisando na partida, de certa forma, né? Foi um gol muito bonito, o Wendel Silva aí abrindo o placar pro Santos e dando números finais de fato à partida. O Santos venceu com o gol dele, 1-0. Eu quero saber qual é a opinião de vocês em relação a esse jogo. Comenta aqui, eu vou adorar saber. Comenta também o que vocês esperam do próximo jogo do Santos, se vocês gostaram do que vocês viram ou não. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!